Falar agora sobre o Corinthians, terça-feira super importante, é quando o Augusto Melo prometeu dar uma resposta para a Libra e para o Forte Futebol. O Corinthians tinha um acordo com os demais clubes da Libra para permanecer por lá e assinar com a Globo. Só que o Forte Futebol apareceu com uma proposta relativamente melhor para o Corinthians, tentando tirá-lo do outro grupo. O Augusto Melo, desde a semana passada, muito apertado, muito pressionado a dar uma resposta. E ele prometeu que nessa terça-feira o Corinthians se posiciona entre fechar com a Globo, no caso com a Libra, ou ir para o Forte Futebol. O que eu ouvi é que ele vai para quem pagar mais. Não tem essa de que a Globo está na Libra e isso faz com que o Corinthians tenha preferência. São duas as premissas do Corinthians. Ir para o grupo que vai lhe garantir a melhor condição e ficar o mais próximo possível do Flamengo. O Corinthians do Augusto Melo está bem incomodado com o fato de em 2023 ter recebido cerca de 100 milhões de reais a menos com direitos de transmissão de TV. O Corinthians alega ter números que provem que ele dá mais audiência do que o Flamengo. E a conta no Corinthians é como é que a gente pode receber 100 milhões de reais a menos do Flamengo se a gente tem mais audiência do que o adversário. Então, diante desse cenário, existe a possibilidade real de o Corinthians fechar com o Forte Futebol. O que o Corinthians quer entender é qual será desses dois grupos aquele que vai ter a condição de oferecer a maior bagatela. E os números estão sendo apresentados, discutidos, virou um baita leilão. E nessa terça-feira a resposta definitiva deve aparecer. Só para completar, só queria contar um bastidor, o Augusto ficou muito irritado quando soube que nas reuniões da Libra o Corinthians não era representado. Tudo porque o Duílio Monteiro Alves e seus dirigentes repassavam ao Grêmio e ao Palmeiras uma procuração para que eles pudessem responder em nome do Corinthians. Isso o Augusto garante que não vai mais acontecer a partir de agora. As reuniões todas têm a participação do Augusto, até porque o assunto é muito sério e envolve bastante grana. E aí, só para arrematar, a Libra havia se acertado com 9 clubes da Série A para pagar 1,3 bilhão de reais por temporada. Se o Corinthians não fizer parte desse grupo, o valor cai em pelo menos 10%.